Fala pessoal, quero dar as boas-vindas para vocês para mais um episódio do Blipcast. É muito bom a gente estar voltando essa temporada. A gente vai ter muitos episódios, muitos temas que são importantes para o nosso momento que a gente está passando aqui nessa transformação de IA. Mas para quem está chegando aqui agora, o Blipcast é o espaço da gente para trazer pessoas do ecossistema, temas que são interessantes para a gente estar sabendo. E todo episódio a gente vai trazer parceiros, clientes, blippers, pessoas especialistas para ajudar a gente a entender um pouco como é que a gente pode transformar a teoria e fazer ela em prática, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode utilizar a IA para operações de atendimento de alta demanda, o que é que acontece e como ela é feita. Eu vou estar aqui na figura de host, conversando, perguntando, talvez intermediando um pouco ali as conversas. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Calado, eu atuo como estrategista no time de aliança e parcerias. E para a gente conversar aqui com a galera, eu trouxe um time aqui muito fera, que conhece muito. A gente vai entender um pouquinho como é que o contato inteligente, o chatbot, né? Como é que ele funciona, né? Para quem nunca parou para pensar, quando a gente manda um oi num contato inteligente no WhatsApp, né? Muitas das vezes as pessoas não sabem o que é que acontece por detrás ali dos panos para o contato inteligente responder ali de volta: olá, tudo bem? Posso te ajudar? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. A gente vai tentar desmistificar. Talvez a gente não vai trazer respostas exatas, mas a gente vai abrir aqui alguns pensamentos para ajudar vocês a conhecerem mais um pouco sobre essa área. Para me ajudar nisso, vou apresentar primeiro a Mariana de Effenthaler. Falei certo? Tá, eu até perguntei aqui, gente. Treinou bem, né? Treinei bem. Eu perguntei antes da gente começar, eu acho que eu vou falar errado, mas eu falei certo. Ela está num papel novo, muito importante aqui na Blip, que é estrategista conversacional de um dos nossos clientes estratégicos, especialista em produto, como desenhar jornadas que a não só entenda, mas também resolva. Mari, como é que você tá? Como é que você chega aí pro nosso episódio? Você tá bem? Tô bem, muito obrigada pelo convite. Tô bem animada. Assisti alguns episódios antes para entender como é que era e fiquei, nossa, muito legal conversar como do meu dia a dia com outras pessoas e ter isso em forma de podcast. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, eu acho que você vai ter muita coisa boa para falar. O papel de estrategista conversacional é um papel novo. Fica o convite aí pro João e pro Matias também. Com certeza, eles vão arrasar e acrescentar muito. Pois é, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso. E do outro lado, a gente tem o Samir Karam, CEO da Performa IT, um cara que respira inovação, agilidade, focado em fazer a tecnologia gerar valor real para as grandes empresas e grandes operações. Bem-vindo, obrigado. Como você chega aí, Samir? Eu que agradeço, Caio. Obrigado pelo convite, obrigado à Blip, né, por essa oportunidade da gente poder bater um papo aqui e falar um pouco mais também da nossa parceria, né? A Performa IT é Blip Partner hoje, então é uma honra para a gente estar aqui. Vai ser um grande prazer para a gente. Você trouxe um presente aqui, eu até pensei em falar agora, mas eu vou comentar aqui agora, daqui a pouco a gente traz ele. Deixa um mistério, né? Quem sabe a galera adivinha o que é, mandando nos comentários aí. A gente vai falar sobre isso. Gente, pra gente fazer um quebra-gelo aqui, eu queria que a gente pudesse explorar alguns temas sem entrar na questão do episódio ainda, né? Hoje a gente, ao longo dessa segunda temporada, a gente vai falar muito sobre IA, mas a IA, né, ela pode tanto ajudar para o bem, como também para o mal. Ela pode ser o herói como o vilão, né? Quando o atendimento explode, seja numa crise, na Black Friday, a gente estava aqui antes, recebemos o apito, né, de aviso de chuva, né? O que é que acontece quando ela não é bem feita, né? O que é que isso pode dar de errado ou o que é que pode dar de certo para as empresas? Mari, será que a gente pode começar com você? Podemos. Então, na minha opinião, a IA, ela ajuda muito se ela estiver muito bem amarrada antes e prevendo esses cenários. Ou então com soluções para um pós. Então, por exemplo, de que forma, nesses momentos de crise ou em momentos que eu tenho já uma ação que eu sei que vai vir volumetria, a IA consegue, de forma preditiva, me ajudar. Tanto em termos de produtividade, mas principalmente numa estratégia conversacional, que é o que a gente muito olha hoje em operações de atendimento. Então, onde que eu tenho gargalo? Onde que o cliente mais pede? Onde que a minha operação de atendimento precisa de um apoio? E um pós, por exemplo, como que eu analiso o que aconteceu depois? Então, ter isso muito bem amarrado, eu acho que, no fim das contas, se torna um herói. Mas, se não está muito bem delimitado, feito uma boa curadoria, tem um planejamento desse conversacional, pode sim ter alguns riscos e impactos. Mas eu fecho no herói. E você, Samir, como é que você pensa? Cara, eu acho que é uma excelente pergunta, né? O primeiro ponto, a gente precisa entender um pouquinho como a IA funciona, né? Principalmente IA generativa, né? Que é o que quando a gente está falando hoje,
conversacional, que o boom, né, depois de 2022 com o ChatGPT, enfim, todos os LLMs hoje. A IA generativa, ela é por definição probabilística. Ela tem efeitos de aleatoriedade colocados nos modelos, todos os modelos de LLM. Você pode, inclusive, configurar o que alguns fabricantes chamam de temperatura do modelo, né? Onde você deixa ele mais fechado ou mais aberto. Isso depende do caso de uso, do contexto. Você quer que ela seja mais criativa, você quer que ela seja mais determinística. E saber isso é muito importante, inclusive para poder entender. E aí eu te pergunto, talvez, ou para a gente fazer um bate-papo, o que é não operar bem? O que é a IA não funcionar? Porque a gente tem feito muitos projetos de IA hoje, não só IA generativa, mas muitas vezes o cliente, ela não respondeu o que eu queria. Perfeito. Puxa, mas ela não respondeu o que você queria, significa que ela não funcionou? Ou significa que os dados não eram o que você esperava? Então, acho que tem muitos fatores, né, dentro dessa pergunta. Óbvio, tem a parte de infraestrutura, né? A gente sabe que a IA, a aplicação, ela é só uma das camadas, né? O CEO da NVIDIA recentemente publicou aí um vídeo bem legal onde ele fala das 5 camadas da IA, né? Que é a aplicação, os próprios modelos de LLM, depois os chips, os data centers e até energia, né? Então, tudo isso precisa estar muito bem encadeado para que o modelo opere dentro da performance esperada, né? Dentro da volumetria esperada. Mas, muitas vezes, a gente quer que ela se comporte como uma calculadora, né? E dê sempre as mesmas respostas, onde a gente pode fazer o teste, né? Se nós 3 fizermos a mesma pergunta para a IA, ela vai responder de forma diferente, se ela estiver aberta para isso. Então, acho que a gente precisa entender o que é não operar de forma correta, porque a IA generativa, por natureza, ela é probabilística. Então, eu acredito muito mais que as pessoas saberem como usar, né? E elas entenderem um pouquinho do como ela funciona, para que a gente possa elaborar aí também essa resposta e que a gente possa guiar e colocar os guardrails para que ela não saia da trilha. O que é bom para quem é uma sacada muito boa. E eu acho que é aí que é o perigo, né? Às vezes as pessoas estão Teve um episódio aqui que a gente fez nessa segunda temporada que a gente até usou o termo AI washing, né? As pessoas estão muito querendo usar IA em tudo. E às vezes perdem o propósito do uso, né? Por que elas estão querendo inserir? Quando a gente vai pensar na estratégia, por exemplo, às vezes nem é a IA. Às vezes talvez está em entender mais o propósito do negócio, o caso de uso a ser explorado, e vão ter casos que um fluxo determinístico é mais recomendável, assim como utilizar a IA vai ser mais recomendável em si. Você até falou da questão da volumetria, né? Que é a quantidade de pessoas que podem estar engajando ali com o canal. Isso tudo faz parte, assim, da estratégia, né? Tipo, nossa, eu vou botar uma IA aqui para atender tantos mil pessoas. Tantos mil pessoas pode gerar um custo assim, se não for bem feito. Ao passo que se eu organizar o fluxo direitinho, talvez eu consiga pegar metade ali no fluxo determinístico e aí eu vou montando ali um business case interessante. Mas depende. Eu acho que qualquer pessoa que vai trabalhar na área de tecnologia é a melhor resposta. Tipo, depende. Depende de muitos fatores, depende de muitos motivos. O custo é fundamental, né, Caio? Porque quando a gente olha hoje, um dos maiores desafios dos nossos clientes, estava ontem respondendo uma RFP, e na RFP ele já, não, quero que você coloque aqui o custo do FinOps para a gente medir quanto vai custar o modelo de IA. Cara, sendo bem sincero, hoje eu não sei o fabricante que consegue, para um projeto novo, né, que não é um produto já existente, que já tem histórico e tudo mais, no papel estimar. Você precisa fazer uma POC. Sim. Eu falei hoje sobre isso numa agenda, me pediram, quanto que você estima para esse fluxo? Eu falei, então, depende. No papel, então normalmente o que a gente faz é isso, né, Mari? Exato. Faz uma POC, uma prova de conceito, para quem não sabe o que é. Essa prova de conceito pode ser com uma parcela dos seus dados, uma fatia dos seus dados, ou um pedaço do seu fluxo, obviamente um volume menor. E a partir disso a gente consegue ver realmente qual o tamanho do modelo que a gente precisa colocar, quantos bilhões de tokens realmente são necessários. Não precisa de um modelo gigante. É a mesma coisa assim, fazendo uma analogia, para levar 2 pessoas de um lado para o outro, não precisa de um ônibus. Dá para ser uma moto. Né? Então, e tem gente usando errado. Tem gente pegando o ônibus para levar 2 pessoas. E aí fala que a IA é cara. Então, isso é muito importante, as pessoas se conscientizarem, começarem a entender cada vez mais. É algo muito novo, tem muita incerteza, mas essa parte do custo é fundamental. E ao contrário também, a pessoa compra uma moto e aí quer botar o metrô de São Paulo em cima da moto e fala que ela não performa muito bem.
Então, isso realmente ainda tem muita incerteza e precisa ser olhado com carinho as 5 camadas. Não só a aplicação, mas toda a infraestrutura onde essa aplicação está rodando, até chegar no data center que ela vai realmente estar, obviamente. Grandes players já estão tornando isso mais transparente, né? Acho que esse é o desafio. O usuário hoje usa a internet, não tem a mínima ideia como a internet funciona, né? Eu acho que talvez a maioria que use não sabe que é um protocolo TCP/IP. Talvez Mas a a maioria gente das usa. pessoas aqui no Brasil não saiba que a nossa internet depende de uma praia. O nome dessa praia é Praia do Futuro, fica no Ceará. É verdade. Se cortarem ali, já era Isso. internet do Brasil. Exatamente, exatamente. E uma coisa que permeia esses 2 assuntos que a gente comentou de se realmente não funciona e o utilizar por utilizar, é justamente você ter esse objetivo, que é um desafio que a gente encontra hoje. Vai nascer IA, mas para qual objetivo? Como que a gente mede depois? Boa. Porque depois a gente vê se realmente ela não funcionou, porque de fato existem riscos, alucinações e etc. que a gente precisa medir de performance, mas ela precisa trazer também um resultado de negócio atrelado disso. E aí vem será que realmente não funcionou? Ou ela só pode performar melhor? Ou então, você está utilizando com um resultado por trás esperado, ou você só está utilizando por utilizar, pegando a onda do hype? Então, tudo isso é bem desafiador de conscientizar e trazer isso de uma forma clara e estratégica também. Perfeito. Um exercício, aí, essa é uma coisa que não estava no roteiro, mas eu vou comentar porque eu acho que é o momento ideal. Lá na Blip a gente está lançando a metodologia de criação de contatos inteligentes e estratégia. A gente está chamando isso de Convodeck. É um baralhozinho e uma dinâmica. Você conversa sobre 3 coisas que vai te ajudar a entender a estratégia sem falar de produto. Ótimo. Às vezes a gente vai falar assim, nossa, eu quero um carro com essas características, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você fala, mas você vai pegar o carro pra quê? Ele vai dirigir, vai viajar, Exatamente. transportar. Então, a gente criou um método, um joguinho, digamos assim, né, um jogo de baralhos, para ajudar você a explorar isso junto com o cliente. E o mais curioso é que nas primeiras versões a gente falava de produtos. Você tem que usar isso ou aquilo, Blip Studio, Blip Isso. Marketing, por aí vai. A galera chegou a pensar, talvez não é a hora de a gente Não falar precisa. sobre isso. Exato. Realmente. Então, a gente ajuda as pessoas a discutirem, né? Quando a gente vai falar de estratégia conversacional, é muito mais sobre o caso de uso, o resultado esperado, do que o produto em si, o IA. E é muito interessante, as pessoas que estiverem ouvindo a gente, tenham clareza do porquê que você está querendo usar, qual é a necessidade, a dor de negócio. Isso vai ajudar muito, assim. É que nem você chegar no médico, eu tô com dor. E aí você não saber descrever onde é que é a dor, o que é que tá levando essa dor, não tem como o médico te ajudar. Nem sabia, mas vou comentar aqui também. A gente também desenvolveu um deck de baralho, os AI Cards, com outro propósito, aliás, parecido, para ajudar realmente a montar, a entender primeiramente que tipo de IA cada caso de uso precisa. E olha que legal, como a gente é parceiro, uma das cartas, talvez a gente possa até juntar depois dessas cartas aí e fazer um jogo grande, né? Algumas das cartas são 45 tipos de IA diferentes, e algumas ali a gente colocou, uma IA conversacional, e a gente colocou a Blip como um caso de uso. Né? Porque tem ali dentro, né, a gente pode ir por aqui. Só que a gente tem um rol no mundo de, IA preditiva, modelos de machine learning, visão computacional. Então, ele olha todos os modelos, todos os tipos, na verdade, de IA, que é deep learning, machine learning, mas sem falar techniquez. A gente chegou na mesma conclusão sem combinar. E não tem nenhuma palavra técnica lá. A gente fala de casos de uso. Então, que caso de uso você tem uma dor de negócio e como é que eu caso essa dor, uma matriz, né? Dor versus casos de uso, e cada cartão é um caso de uso. Perfeito. Né? Então, é uma trilha. É uma forma que está todo mundo procurando isso, né? Como é que eu transformo algo que é complexo, é muito complexo tecnicamente, mas que eu preciso tirar a complexidade. Acho que o objetivo é esse, é simplificar a comunicação, porque a IA hoje tem que ser entendido por todo mundo. Isso. Né? De novo, não dá para a gente continuar falando só com tecnologia. Tem que falar com RH, a gente tem que falar com marketing, a gente tem que falar com financeiro, a gente tem que falar com todas as áreas de negócio, precisam saber usar IA sem saber o que é a IA. Ainda mais a gente que atua como enablers, né? A gente está numa empresa, a gente tem tanto a plataforma, como a gente também atua na prestação de serviço. Sim. Muitas das vezes, a outra pessoa do outro lado não tem um pouco de clareza, que nem esses dias, né? Eu fui comprar um creme para um cabelo, a pessoa perguntou, você quer o quê? Volume ou caixa? Qual a diferença? Qual a diferença? Eu sou leigo também. Aí ela, não, você tá querendo assim. Eu disse,
moça, eu não sei, tipo, tem uma palavra mágica pra isso que eu não faço ideia, tipo, eu só quero... Como eu faço um diagnóstico? Aí eu falei... Tem uma foto aí, né, talvez, pra eu ver. Eu falei assim, deixa eu te mostrar aqui, acho que é isso que eu quero. Aí É. ela, entendi, então você quer isso. O nome é isso? É isso que eu quero. Densidade, e acabou que a palavra era densidade. Não era nenhum nem outro. Tem isso, né, densidade. Pois é, pô. Rapaz, eu sou também. É um mundo, velho, é um mundo. E aí acaba nisso, né, essa confusão Legal. gera ineficiência. Então, a gente poder pensar em métodos ou formas de dar clareza para todas as partes, né, conseguirem se comunicar bem, é ganhar para todo mundo. Boa. E aí, eu queria já meio que pegar carona aqui, a gente ir para um próximo tema. A gente vem falando muito sobre IA generativa. Na verdade, eu vou fazer um parênteses antes de a gente pegar esse outro tema. A gente tem um outro episódio, para quem está ouvindo a gente. Esse episódio a gente gravou com a Helena Belo, o Thiago da GH Brand e a Juliana Proserpio. A Juliana Proserpio, ela desenvolveu um manifesto chamado AIX. Aí nele ela fala sobre padrões de interação nessa nova IA que a gente está vendo. Vai no complemento do que você estava falando. Legal. E vai no complemento do meu trabalho também. Foi assim que eu conheci a Ju. Não assisti ainda. A gente foi o que a gente gravou antes de vocês gravarem aqui. Então, quando sair no ar, assistam que vocês vão gostar do AIX. O que eu ia falar agora é sobre a IA, né? Que a gente tem diferentes tipos de IA. A gente falou um pouquinho aqui da IA generativa com o ChatGPT. 2022 para cá, muitas coisas aconteceram, mas coisas novas, conceitos novos foram inseridos também, né? E agora a gente também está falando de IA agêntica, Agentic AI, que é um agente que tem mais autonomias, né? Na faculdade a gente chamava isso de agentes autônomos. Sami, como é que você lida com as empresas que estão com esse interesse, né, de automatizar tudo, né, e não necessariamente estão pedindo um agente AI, né? Como é que a gente pode pensar um pouquinho do que é modismo, do que é de fato uma estratégia que pode ser implementada? Como é que a gente ajuda essas empresas? Excelente pergunta. Vamos lá. Dentro desse conjunto de casos de uso, né, que eu comentei com você, a gente tem lá uma das 8 categorias é IA agêntica, né? Até porque realmente o próprio Gartner já previu que 2026 é o ano da IA agêntica. Realmente a gente está... essa dos tipos de inteligência artificial é o que mais tem possibilidade de gerar valor no curto prazo, né? Então, realmente está todo mundo olhando para isso. Mas a gente primeiro precisa entender o que é isso e se precisa ou não precisa. Acho que é aquele mesmo ponto. Curiosidade, nos workshops que eu tenho rodado, quase metade das ideias que surgem quando a gente monta um mapa de oportunidades na empresa não precisa de IA para resolver. É empírico, cara. Se você é repetível em quase todos os clientes. Muita coisa é uma integração de sistemas. É um BI tradicional. É algo que você realmente é um algoritmo determinístico. Não precisa. Então, realmente é um AI wash que todo mundo está tentando usar para tudo. Esse é o primeiro filtro. Mas a gente fazendo um filtro, cara, realmente é IA? Qual a diferença? Eu separo em 3 camadas. A gente tem a IA, a camada inicial, que talvez está todo mundo utilizando, é um assistente de IA, né? A camada de um assistente é quando você tem ali um modelo, seja um LLM, né? Obviamente a gente já treinado vários tipos de aplicações, ou direto ou através de alguma outra aplicação, mas você tem um modelo assistente que gera valor individual. Ou seja, ele gera valor para o usuário que está ali atrás da tela. O que acontece? Você faz uma pergunta, ele te responde, né? Seja qualquer uma delas, né? Só que acontece, você continua, nesse caso, dependendo de as pessoas fazerem as perguntas. Então, e fazerem as perguntas certas. Então, a maioria das empresas que estão achando que implementar IA é comprar licença de Copilot, ChatGPT, Gemini, qualquer uma dessas, ou qualquer outro, né, dos 100 e tantos modelos que já existem, com as suas versões e variações, bate no teto. Por quê? Cara, mas eu botei licença aqui, qual é o valor na última linha ali no EBITDA? Eu não estou vendo. Claro, porque essa é a base da pirâmide. Essa é talvez a forma de letramento da pessoa começar a entender o que serve, o que não serve, como é que eu escrevo, como eu faço uma engenharia de prompt, legal. Quando a gente vai para o nível da IA agêntica, eu gosto de explicar dessa forma, é quando você para de gerar valor individual para as pessoas que estão ali utilizando e começa a gerar valor para uma função de negócio. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, RH. Eu quero um agente de RH. Então, eu vou treinar primeiramente um desses modelos com o conteúdo específico que ele precisa, e quanto mais específico, mais eficiente ele é
do que eu pegar um modelo super generalista e para o mesmo modelo, hora eu faço pergunta de RH, hora de finanças, hora de marketing, hora de previsão do tempo, ele vai tende a alucinar, perder contexto. Então, a gente tem visto muito isso. Você treina um agente específico, porque se ele tem um contexto menor, ele consegue, com o mesmo número de tokens, ser mais profundo. Ele consegue responder melhor. E esse agente mais específico para uma função de negócio, você insere ele dentro de um processo de negócio. Ou seja, esse agente de RH, por exemplo, de um cliente que a gente fez, a gente colocou ele conectado ao processo de recrutamento e seleção. É como se fizesse um agente para cada skill, ou esse agente ser um skill. Exatamente. Por isso que a gente fala que é valor para a função de negócio. Então, que é uma skill, uma habilidade, ou uma parte de um processo de negócio. Então, hoje, nesse cliente, toda vez que cai um currículo de uma inscrição de uma nova vaga, esse agente ele já está ali monitorando os currículos, ele pega o currículo, ele analisa, cruza com as vagas, já dispara via WhatsApp uma forma de agendamento da entrevista com o candidato que se cadastrou, já olha o calendário do gerente da loja, cruza as duas coisas. Isso economizou um tempo enorme da equipe de RH burocrático e não substitui ninguém, porque assim, o ser humano, o gerente vai continuar tomando a decisão. Agora, todas as atividades operacionais, elas realmente foram otimizadas, preparando a entrevista, já montando a pauta, já cruzando as habilidades. Então, um agente acho que essa é a principal diferença, né, para a galera entender de um assistente, é isso, quando você consegue inserir ele de uma forma específica para atender uma função de negócio. Eu geralmente falo que a diferença de um assistente para um agente, né, é muito você conversa, o outro você delega. Você vai delegar coisas para ele e vai deixar lá fazendo. E ele tá ali senciente, né, que eu falo, ele tá ali esperando um gatilho para entrar em ação. E é isso que a gente tem visto como um salto, né, para as empresas do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de eficiência e realmente de geração de valor. Perfeito. E trazendo para o conversacional, eu acho que existe um mundo também do comportamento do cliente, porque cada vez mais a gente está se moldando para pedir isso. Eu hoje entro no GPT e eu peço, me dá uma receita de algo. Eu quero que você resuma para mim tal arquivo que eu vi que eu preciso entender. Então, no conversacional, eu vejo também que a gente tem o comportamento do cliente se moldando cada vez mais. O que antes a gente estava acostumado com URA, então digite 1, digite 2, e os chatbots começaram a nascer nesse mesmo comportamento, digite 1, digite 2. Consequentemente, o comportamento do cliente ele também vai moldando onde a necessidade do negócio ela precisa vir com o devido, né, ROI previsto por trás, esse problema que a gente quer resolver, ou essa geração de valor que a gente previu, mas para agentes que, de fato, executem ações, porque o usuário ele está buscando cada vez mais isso. Muito legal. Eu ia te perguntar, Mari, hoje a gente fala muito da questão de jornadas conversacionais, né? E a gente tem lá o estúdio, temos nossos produtos também, mas hoje a gente tem, da forma que a gente trabalha na Blip, temos lá a jornada do cliente, do nosso cliente, e a gente ajuda esse cliente a trabalhar, né, a sua jornada, independente da etapa que está, da melhor forma possível, se relacionar com ela. Como é que a gente pensa nessas estratégias, né, de pontos de contatos, como trabalhar melhor, como colocar IA? Como é que tem sido esse desafio assim para você? Você já pensa na jornada inteira, você pensa em etapas, como é que é? Hoje o desafio é justamente trazer essa visão. Porque para a marca ou para a empresa, você está criando as jornadas. Eu tenho que falar sobre atendimento e eu tenho que criar uma jornada com esse objetivo. Eu tenho a parte de venda, eu tenho um pós-venda. Mas para o cliente, ele está se comunicando com a empresa, ele está se comunicando com a Performa. Então, para o cliente, a jornada final não é agora eu estou na jornada de venda da Performa, agora eu estou na jornada de atendimento. Então, o desafio é justamente trazer como que você conecta o fim a fim, e que a IA ajuda muito, inclusive, com os agentes que a gente estava comentando, e que as coisas se conectem, e que tenha fluidez, e que tenham agentes por trás também, entendendo esse contexto, gerando esses dados, gerando o comportamento do usuário. Então, hoje é um desafio justamente de demonstrar isso e criar uma jornada cada vez mais voltada. Porque, atualmente, o nosso cenário dessa migração de contatos inteligentes que tem jornadas mais determinísticas, eles ainda estão muito segregados. Então, eu passo por uma saudação, passo por um menu, aí eu entro na funcionalidade deste menu que eu selecionei. Mas o usuário ele tem um comportamento de eu entro, abro o WhatsApp e eu já vou lá e peço o que eu quero. E a conversa precisa estar inteligente o suficiente para entender e delegar já para ele informar. Toma, Mari, que era isso que você queria.
ou até a gente já tinha conversado sobre isso antes, então estou recuperando o que a gente já tinha conversado. Então, esse nível de estratégia de inteligência, acho que a gente não chegou lá ainda, mas a gente está começando a ter conversas e gerar estratégias pensando nisso. E o desafio é como conscientizar e traduzir isso tudo em estratégia, né, conversacional. Acho que esse em 2026, para mim, até agora, tem sido esse um dos principais pontos relacionados à estratégia de IA. Hoje a vertente do estratégia que você está é muito voltada para dados, né, pelo que eu entendi que você está indo. Como é que é o dia a dia? Hoje, assim, só para o ouvinte ter contexto, né, hoje a gente tem um papel de estrategista conversacional. A proposta é que esse papel ele atue em 3 grandes frentes, né? Seja apoiando na parte de arquitetura de solução ou das conversas, seja ajudando na parte de otimização de valor gerado, quer queira ou quer não, o estrategista tem que ajudar a empresa a gerar valor com contato inteligente, ou seja com a parte de geração de demanda, né? Ajudando o negócio a crescer. Esse crescer pode ser de várias formas, mas a parte de gerar demanda é desafiadora. E o que permeia todos esses 3 frentes é justamente a parte de dados, né? É o dado que vai ajudar a entender essa jornada. Hoje você está mais nessa parte de dados, entendendo mais. Como é que é entender essa jornada e inserir os dados, né? Os dados é só para argumentar, os dados é para ter ideia de tamanho, como é que é? Hoje, sim, porque eu vejo que é um pontapé inicial. Porque eu estou lidando com cenários onde a gente já tem chatbots. E a gente está num cenário que muitas empresas têm já jornadas. Então, a gente parte de um início. Eu não parto do zero, eu não estou criando um novo canal. Então, com os dados que eu já tenho, inclusive utilizando IA para analisar eles, para ser mais produtivo. Recursivo, né? IA para desenhar. Exatamente. Exatamente. E, inclusive, validar as ideias e a própria IA trazer estratégias, enfim. Ele é o pontapé inicial. E tudo isso atrelado o retorno esperado. Porque o cliente, ele tem uma necessidade. Eu quero aumentar a venda. Eu quero reduzir meu custo. Eu tenho um OKR de tantos % que eu tenho que atingir. Então, eu analiso o todo e dentro dessas jornadas a gente mapeia onde que tem as oportunidades. Rodando, assim, análises muito micro. Então, de atendimento, aonde que eu tenho mais geração de demanda para atendimento. Eu tenho uma meta de venda, onde que eu tenho uma oportunidade do seu perfil do cliente eu oferecer para ele aqui o seu produto, porque ele já está solicitando através desse menu aqui. Então, esse é o formato que eu tenho encontrado e a gente tem feito para demonstrar e argumentar, principalmente, mas é muito necessário também uma comprovação de valor através de ROI, porque é onde a gente mostra, principalmente, a questão de custo. Olha, a IA vai ter um custo, sim, a gente precisa depois monitorar, controlar a questão de tokens, isso faz parte do processo de desenvolvimento e tudo mais, mas a gente prevê, baseado nos dados do que hoje você já tem de oportunidade ou do que é solicitado, um ROI de tanto. E isso é onde ou brilha os olhos ou seta a nossa prioridade, porque é aí que você tem que começar. Então, hoje, para pensar em estratégias, dado que a gente já tem um início, não tem um cenário que não existe canal, tem sido muito isso, de analisar as oportunidades e gargalos que a gente já tem no contato inteligente e qual que é o objetivo para o cliente para isso e qual problema eu vou resolver ou não. Ou que resultado eu espero, medindo depois o ROI, a performance, se funcionou ou não. Legal. Posso quebrar o protocolo e fazer uma pergunta também? Que super interessa esse assunto. Eu vejo muito que hoje as pessoas, elas levam a sua experiência como pessoa física para dentro das pessoas jurídicas, né? Para dentro da experiência dentro da empresa, né? Então, assim, você já está acostumado ali, maioria do nosso setor, usar algum tipo de IA, um chat GPT, etc., aí eu vou me relacionar com o meu banco, vou me relacionar com a minha operadora, né, com a empresa que eu estou ali contratando, por exemplo, um serviço, eu espero do outro lado um mesmo nível, né, de resposta do uma IA que eu tenho no meu assistente pessoal aqui em casa. Né? Você vê esse comportamento das pessoas, do consumidor também mudando hoje, que se você não já espera um comportamento diferente e não mais, como você falou, um atendimento de digite 1, digite 2, digite 3, porque, cara, quando eu pergunto pro chat GPT, ele já me traz tudo mastigadinho. Por que aqui eu preciso, né, me comportar ainda de uma forma estruturada? Eu sei que é um desafio diferente, mas queria ver a sua visão, assim, do ponto de vista do comportamento, da expectativa
do consumidor, se realmente isso já está mostrando diferente. Eu vejo que sim, e eu vejo que depende muito do segmento e perfil também. Porque eu tenho clientes e clientes, ou jornadas e jornadas. Então, vou dar um exemplo de um cenário de banco. Por exemplo, eu preciso trabalhar com um empréstimo de INSS. O comportamento do cliente de empréstimo INSS é totalmente diferente se eu for falar com um comportamento de um cliente, não sei, aqui, cliente da Blip, sei lá. Ou até do cenário de banco, quero investir. Então, eu vejo sim esse comportamento, eu vejo muito também cliente que nem percebe que tá falando com a IA, manda áudio, fica interagindo, tipo, você, Exato. mas eu já te pedi. O que, por um lado, é até bom, né? Porque ele tá tão fluido a conversa, exato. Mas sim, eu vejo bastante, e principalmente essa questão de URA que eu tinha comentado. Antes a gente vinha muito com menus mais estruturados, a gente até prepara os fluxos para se o usuário digitar o fluxo entender que ele, obviamente, que é o primeiro botão ali da lista. Mas cada vez mais os clientes e os usuários têm interagido, conversado, solicitado. Muito legal isso. Exato. E é curioso essa questão do comportamento, porque no fim do dia é o comportamento das pessoas, né? Como é que elas estão interagindo com os produtos, e a gente vai fornecer tecnologias para sustentar esse tipo de interação. Tem um estudo na Norman Nielsen Group, foi feito em 2023, que era mais uma análise de como seria a jornada de busca de informação na internet no futuro. Esse estudo foi feito em 2023 e é um desenho muito, muito interessante, porque era mais ou menos assim. Até o lançamento do ChatGPT, normalmente as pessoas, quando iam buscar informação na internet ou agregar informação, ela buscava ali no indexador, no Google, por exemplo, e ela ia encontrando os links que faziam sentido para ela, e a partir dessa análise desses links, ela gerava informação. Hoje, com a IA generativa, por assim dizer, ela pode simplesmente falar o que ela quer e o próprio assistente já devolve a resposta para ela. Sim. Esse comportamento está se replicando. Isso. Hoje a gente consegue ver isso até, se for olhar em escala, o Google também oferece agora o modo AI. É um novo jeito de você pesquisar na internet, mas é uma faca de dois gumes, né? Porque o Google faz dinheiro com anúncio na internet. Exato. Quer queira ou quer não. É onde ele ganha mais dinheiro, por assim dizer. O YouTube também ganha muito dinheiro nisso, mas o ponto é, agora a IA também está trazendo informações, né? E as pessoas agora estão se acostumando a conversar com a IA. E aí esse comportamento de conversar com a IA se repete em vários outros lugares. Isso. E aí eu vou para minha empresa trabalhar na contabilidade. Eu vou lá no meu ERP tradicional ali. Cara, eu quero no mínimo a mesma experiência. Ou eu tenho que ficar apertando um monte de menu para chegar na resposta. Então acho que eu gosto muito, né, de estudar o comportamento das pessoas, e eu vejo isso, que algumas lançam tendências, e vejo várias outras empresas depois, e produtos, né, softwares que existem, correndo atrás, se antecipando essas tendências. Acho que os líderes são aqueles que conseguem antecipar essas tendências e perseguir e gerar mais valor para o seu cliente. Sim. Hoje, você está na cadeira de COO, eu imagino que deva ter muita demanda de ferramentas, de novos casos de uso, tanto para uso interno, mas também para os seus clientes. Assim. Como é que você lida com essas demandas? Você atende todas? Você cria produtos novos? Como é que é? Ô Caio, de cada 3 reuniões que eu faço hoje, 4 é para falar de IA. Então tá mais ou menos assim. Nesse nível. Realmente a Performa tem 16 anos, a gente já trabalha com software, cara, meu sócio também há mais de 20 anos. E a gente já tinha trabalhado, obviamente, com IA preditiva já em projetos no passado, mas hoje realmente isso trouxe uma visibilidade até para as inteligências artificiais mais tradicionais que já existem há décadas. Então, e até isso voltou, né? Eu vejo realmente com bons olhos. Claro que a gente faz esse papel muito de educacional, vamos chamar assim, né, de letramento, de não encaixar aquilo como resposta para tudo. Sim. Então, tem muito cliente, cara, outro dia um cliente me pediu, pô, Samir, eu quero um projeto de IA, claro, vamos lá, né, apesar de ser CEO, eu vendo bastante também, atuo no comercial também. Fundador da empresa tem todo que vender. Mundo, todo mundo vende. Cara, lá dentro todo mundo, tá, do dev, o designer, todo mundo que atende o cliente, a gente tem esse mindset, né, todos somos vendedores de ideia que seja, né, a gente precisa ajudar e aconselhar os clientes, a gente tá vendendo uma ideia de qualquer forma. Então, num papo desse, o cliente, legal, eu queria fazer aqui um projeto de cálculo de imposto, né, com IA e tal. Aí eu falei, então, vou te dar uma notícia, não faça, tá? Porque, cara, cálculo de imposto, tu errar 1 centavo, o governo te multa. Então, você precisa, aqui não tem nada de IA generativa. O cara, não, mas eu quero, responde aí e tal. Eu falei, não, declinei a resposta. Falei, olha, a gente recomenda por esse caminho, etc. Não vamos colocar uma IA.
Isso é um algoritmo determinístico. Então, acho que o meu papel tem sido muito, Caio, tanto para a equipe, né, quanto para os clientes, de conscientização. É um filtro, né? Você está filtrando. Exato, de filtrar. Eu até, não, beleza, vamos conversar. E hoje a gente tem uma jornada de adoção que é o catálisis, né? A gente chama de catalisar realmente processos, mas que dependendo do estágio de maturidade, a gente não vai para a solução, a gente começa por treinamento. Ou a gente começa por entender a estratégia, né? Que é o AI Strategy, a forma que eu estou definindo primeiro os OKRs, definindo primeiro por que colocar. Então, eu tenho um portfólio de soluções, de desenvolvimento sob demanda, mas eu falo que o desafio começa muito antes da solução, ele começa pelo problema. Sim. Então, qual é a dor que você está querendo resolver com o IA? Ah, a dor é essa. Aí eu falo, cara, então, para essa dor, com qual objetivo? Não, eu quero melhorar o lead time de entrega, eu quero antecipar o lead time de contratação de colaboradores. Tá, qual é o maior gargalo hoje? O maior gargalo é esse? Tá, às vezes uma mudança de processo já resolve. Sim. Né? Então, é máxima eficiência com mínimo esforço. Né? Eu sou entusiasta de Lean, e Lean que veio da Toyota, pensamento enxuto. Hoje é o Lean Digital, né? A gente aplica muito o Lean Digital, que é usar o menor esforço e custo possível de tecnologia para resolver uma dor de negócio. Então, eu tenho muito esse papel de catequizar um pouco, vamos dizer assim, né? Ou seja, o cliente ou a equipe, do que realmente precisa. Então, vamos entender primeiro qual é o projeto certo antes da gente fazer certo o projeto. Eu não vou mencionar corretamente, mas é porque uma representação, é um modelo. Hoje eu estava lendo... No LinkedIn tem um futurista que eu sigo, Ryan. Ele compartilhou um artigo que eu achei muito interessante, que era... não sei se você já viu o modelo de representação. Às vezes você quer explicar um ambiente, um contexto, e explicar isso num único texto não dá. E aí você cria um modelo de representação. Perfeito. É isso aqui que a gente está vendo. E esse modelo, ele falava de vetores que habilitam a geração de valor através de IA. E era um modelo, pensa no diagrama de Venn, né? Duas partes, tem o que gera valor agora e o que vai gerar valor no futuro. E aí tem ali as interseções entre essas áreas. Tem coisas que vão ajudar a fazer dinheiro, tem coisas que vão ajudar a reduzir dinheiro e por aí vai. Tem vários elementos. É como se fosse uma ontologia. Ontologia são lá vários vetores, né? E as conexões entre eles e o significado dessas conexões. Enfim, tudo isso para dizer que um dos temas que fazem parte dessa interseção é justamente a parte da educação. Eu acho muito curioso, assim, tipo, no fim do dia, vai depender muito mais do processo de entendimento e literacia das pessoas, independente de ser IA, qualquer nova tecnologia. A internet está nascendo, pronto, vai ter um tempo para as pessoas aprenderem a usar mais IA, né? E me parece que a sua tese entra no início também, né? Eu vou trabalhar com o cliente, a primeira parte é treinar ele. Total. A gente tem um produto de treinamentos, né, o AI Skill Up, mas mesmo que o cliente ache que não precisa, eu coloco o treinamento disfarçado dentro do projeto. Por quê? Cara, eu sei que se eu educar o meu cliente, o resultado de todo mundo vai ser melhor. Então, muitas vezes o cliente, não, treinamento, ixi, aí eu tenho que envolver RH, sabe? Aí vai dar trabalho, aí vamos comprar só o projeto mesmo. Eu falo, tudo bem. Então, não vai ter treinamento. Aí a gente começa o projeto, primeira sessão é um treinamento. É um treinamento. Porque senão, cara, vai dar ruim. Vai dar errado. A gente não vai conseguir operar junto, sabe? É rodar em sincronia. O cara tá falando chinês, outro alemão, e não tem comunicação. Não dá certo. Então, realmente, em todo projeto, nosso propósito da Performa é desenvolver pessoas para construir o futuro. Quando a gente ressignificou alguns anos atrás, essa hoje é a frase do nosso propósito transformador. Então, todo meu objetivo é que em todo projeto, todo mundo saia melhor do que entrou. Nós conhecendo mais a equipe, conhecendo mais sobre o cliente, sobre os seus desafios, e o cliente conhecendo mais sobre as metodologias e sobre as tecnologias que são utilizadas. Então, eu não estou satisfeito se a gente só entrega uma solução. A gente tem que desenvolver as pessoas ao longo dessa jornada, porque eu tenho certeza que se ela cresce como profissional e enxerga valor naquilo, com certeza ela vai conseguir ver o valor, né, que a Performa conseguiu gerar e que aquele projeto conseguiu gerar, e isso vai gerar novas ideias, inclusive, de outros projetos, né? Então, acho que esse é por isso que a gente acredita muito realmente em educação. Eu sou professor universitário também, né? Hoje dou aula na Unicamp, no curso de governança de tecnologia, então adoro, cara. Educação, eu acho que muda o mundo. É muito transformador. É muito curioso. Eu gosto de motos, né? Motos, pessoal. Não moto instrumento, mas
frases motivadoras, por assim dizer, ou princípios. Tá. Motto. Achei que era Motto, andar não. de... Não, qual seria? Acho que a tradução é motto mesmo. Agora eu me peguei pensando. Não tenho a mínima ideia. Você sabe o que eu tô falando? Sim, Motto? sim. M-O-T-T-O? Sim, sim. Isso, pronto. É. Eu tenho motos pessoais e tenho alguns motos na Blip. Um dos meus motos na Blip hoje é uma frase de uma professora. A Blip, um ano e meio pra cá, ela começou a se posicionar com o futuro. Pensou em futuro, pensou em Blip. Uma coisa assim. E aí eu tinha um mote que eu tava olhando que era de uma professora. Foi a primeira professora astronauta a ir pro espaço. Teve um acidente nessa viagem, mas ela seria a primeira educadora mulher a ir pro espaço. E aí quando ela foi, ela deu uma entrevista e falou assim, gente, eu vejo o futuro, eu ensino. E isso é muito forte, porque é sobre o futuro. Não tem como eu falar de um futuro tangível, ajudar as pessoas a chegarem lá, se eu não ensino as pessoas sobre isso. É doideira pensar. Tipo, educação é o futuro. Boa. Mas enfim, você quer complementar? Eu ia fazer uma pergunta. Me diga. Baseado nesse contexto todo que a gente estava falando. Uma das coisas que eu percebo, eu queria entender se você percebe também lá na Perform como vocês lidam, que é, coloquei a IA, ela vai sair já performando 100%. Pronto, já liguei, apertei o botão, foi. Vocês veem muito isso e como que vocês lidam com isso? Muito, Mari. Excelente pergunta. Belo desafio, aliás. Acho que é uma batalha de todos os dias também. A gente trata muito IA como produto e não como projeto. Tá. Projeto, começo, meio e fim. Quando eu estou falando isso, a gente trata realmente nessa parte de educação também, né? Lá da pré-venda, desde a pré-venda, de entendimento de como contratar um projeto de IA. Porque ainda hoje as empresas não estão preparadas para isso. As empresas querem comprar um projeto de IA igual ela compra um projeto de um RP. O RP é isso, é estático. Eu quero um sistema para fazer cálculo de imposto. Eu quero um sistema para um aplicativo para conversar com o meu colaborador. Eu quero um software para calcular que, se você usa, eu dou esse exemplo. Se hoje eu botei o sistema funcionando, beleza? Qualquer um, fiscal, financeiro, fluxo de caixa. Tá ali funcionando, testou, integrado bonitinho. Se ninguém mexer nesse sistema e eu tiver uma performance, vamos dizer assim, o mesmo comportamento, não mudar, o governo não resolver mudar a lei, nada disso, concorda que ele vai continuar funcionando daqui 3 meses, daqui 6 meses, até que tenha alguma mudança de contexto, né? Um projeto de IA, não. Se eu terminei o projeto hoje, e mesmo que maravilhosamente, coincidentemente, milagrosamente, ele está perfeito funcionando, ninguém mexer em nada, daqui a 3 meses a IA pode cair de performance. Ele pode começar a degringolar. Né? Por quê? Porque ela depende 100% dos dados. Isso. Ainda mais se eu tiver um autoaprendizado ali ligado, se os dados começarem a mudar de comportamento, se o cliente começar a mudar o comportamento, se o tipo de pergunta que entrar começar a mudar e ela estiver com o self-learning ali, vamos dizer assim, ligado, você pode ter caída de performance. Então, isso vem desde a educação de como comprar um projeto de IA, que não é um projeto, ele é um produto, né? Qual a diferença? O projeto tem começo, meio e fim, o produto ele é vivo. Sim. Aí eu pergunto, o iFood, por exemplo, será que eles não terminaram até hoje de fazer o produto? Não, eles ainda estão WhatsApp. fazendo. Isso, mas concorda que não é um projeto? Sim. Ele não tem fim. Você está o tempo todo melhorando, evoluindo, né? Incessantemente desconfortável com aquilo que você tem até hoje. Esse é o mindset de quem trabalha com produtos, né? Eu dei exemplo do iFood, mas pode ser qualquer um, né? O Airbnb. Tem até um exemplo muito bom do jet ski. Você já viu essa metodologia deles? Já. De experimentação? Já, de experimentação. Tem um amigo que trabalha lá, um engenheiro lá, é bizarro. É incrível. Para mim, um exemplo, né? Sou fã, inclusive, Nubank, enfim, qualquer um. Eles têm uma mentalidade que é essa mentalidade que a gente tenta levar para as empresas que estão acostumadas a lidar como um projeto de RP, como um projeto estanque de começo, meio e fim. Fala, cara, com inteligência artificial, você vai ter que mudar a forma de encarar isso, porque ela pode hoje ter uma performance boa e pode começar a mudar. Então, a palavra-chave para mim, Mari, é a governança. É a governança do resultado, é verificação e governança. É um dos principais desafios hoje na adoção de IA, e tem que ter um responsável de negócio. Não é TI, é um responsável de negócio que vai estar o tempo todo olhando o resultado desse output e tá pensando em como melhorar, em como realimentar, e como explorar mais dados, e como gerar novos insights. E isso não pode ser encarado como um projeto que acaba ali no Go Live. A tecnologia entra mais como habilitadora. Para esse negócio. Exato. Legal. Outro ponto. Tem um estudo na McKinsey que fala um pouquinho sobre
qual é o grande desafio da gente adotar não, né? Escalar esses processos de IA, né? A utilização deles. E um desses vetores que impedem o crescimento não é o uso da ferramenta em si, mas a falta de liderança que consegue ver um pouco mais de estratégia e pensar além. Quando a gente fala dos contatos inteligentes, por exemplo, aí eu vou jogar para você, Mari. Hoje, quando a gente começa a pensar, né, em um fluxo conversacional ou algo do tipo, o design ele entra como uma parte muito importante, né, para estruturar essa conversa em si. Como é que a gente pode ajudar as empresas ou os clientes a pensarem nesse processo colaborativo, né? Eu vou trazer pessoas para me ajudar a criar um fluxo, a pensar no fluxo. Não vai ser a IA sozinha que vai fazer, né? Como é que é essa estratégia de vamos pensar em um fluxo, uma automação, mas não é ela por si só ela não nasce, ela é construída. Né? Ela é construída. Na maioria das vezes, a gente tem... Ou a gente precisa criar algo novo, ou a gente precisa melhorar algo que já existe. Nesse processo, envolve muita questão de dados, porque a gente precisa entender como que é o comportamento até então e qual que é a necessidade do negócio também. E o especialista, ou o design, enfim, ele entra com toda a expertise guiando e trazendo para o conversacional o que a gente indica, o que a gente sugere com base em melhores práticas. Mas no fim do dia, é com base no que o negócio precisa. E a gente tem, assim, a IA é um habilitador, alguns componentes, dependendo do canal, é outro habilitador, é um formato que a gente tem de trazer. E outra parte muito importante isso precisa entrar da mesma forma de uma IA em uma esteira de produto, testa, vê como comporta, vai adaptando, vai evoluindo, porque uma jornada conversacional também não é um projeto de início ao fim. O cliente interage e a gente precisa entender como que ele interagiu com o que a gente desenhou e alinhou. E ele pode interagir diferente. E pode interagir diferente. Só vai saber da prática, Exato. Né? Testando. Como é que você tem? Não tem bola de cristal, né? Exatamente. E é muito comum a gente ver, eu tenho uma necessidade, eu preciso de uma jornada de venda. E eu quero que ela siga essas etapas, eu tenho que passar por estas regras. Isso. A gente desenha e pensa a melhor estrutura possível, amigável, trazer componentes e tudo mais. Às vezes baseado em dados, às vezes baseado em expertise do que a gente já tem dentro de casa. Mas na hora que a gente coloca para rodar é que a gente vê se está funcionando. Exato. Sim. E a gente vê também muito... outro ponto importante que o cliente... Vou seguir no exemplo de jornada de venda. Se eu vou no físico comprar ou se eu vou no site comprar, eu tenho um comportamento. E no WhatsApp ou no conversacional ou num bot de aplicativo, eu tenho outro. Eu mesma, até voltando ao ponto de que a gente traz experiências pessoais. Eu sou uma que me comporto no aplicativo, eu sou outra no WhatsApp. Então, no aplicativo eu busco X temas e no WhatsApp eu busco Y temas. Eu sou assim. E eu percebo muitas vezes em alguns projetos, por exemplo, que a gente colocou em uma jornada ainda de venda muitas regras no início, porque veio da necessidade de negócio, então a gente tentou desenhar a melhor jornada possível. Só que o que acontecia? No topo de funil, você estava perdendo todo mundo ali. Exato. Por que eu tenho que passar meus dados, eu tenho que passar, dizer tal coisa, interagir aqui, se eu só quero saber saber quanto custa. Quero saber mais, quero saber quanto custa. E aí, depois disso, você vai ir trabalhando e engajando. Então, assim, até chegar nessa conclusão, envolve todo um processo de ideação, alinhamento de regras, com base nos dados, expertise dos designers da Blip no nosso mundo conversacional, e depois ir medindo e evoluindo com base nesses pontos de fricção, ou de inatividade, ou de melhora, ou até mudar. Inverte esse seu funil aí. Só que o que tá no topo tem que estar lá no final, e a jornada já muda completamente. Sim, entender o momento do cliente é fundamental para desenhar essa estratégia. Exatamente. Gente, a gente tá chegando quase a 1 hora do nosso episódio, nem parece, passou. Não, deve estar, relógio deve Não, estar... aqui, ó, a gente tá em 48 minutos, mais ou menos. Isso. Passou rapidinho, pô. Passou. Demais, o papo é bom. Eu queria, talvez, a gente explorar um pouquinho mais o título do nosso episódio, né? Que acontece na questão, né? Geração, o que acontece na alta demanda? É valor ou é risco, né? Então, quando a gente tem operações de alta demanda, se a inteligência artificial ou automação não for capaz, né, de resolver as coisas, ela pode gerar um ruído, ou pode gerar um risco, ou também pode ser um benefício, aí depende de como a gente configura, né? Como é que um banco, um varejista, uma empresa de saúde, né, que não dominar como é que a IA é feita hoje, ela
perde uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de posicionamento, ela deixa de agradar o cliente ou ela continua à deriva? Ela se torna irrelevante ou ela fica relevante? Como é que é? Um desconforto de ter ou não ter IA? Como é que vocês enxergam esse momento? Porque você até comentou, né? Tem muita gente procurando a gente IA para tudo, mas tem que ter IA em tudo? Caio, é um excelente ponto, se eu puder começar a resposta. A gente tem muitos clientes também de varejo, né? Varejo, cara, é muito quente. A gente tem um cliente que 70% da venda era feita em 3 datas: Dia das Crianças, Natal e Black Friday. 70% empresa varejista de brinquedos. Então, assim, é muito insano e você não dá para fazer prever a lanchonete pela porta da escola. Nesse momento. Exato, mas também você não pode ter uma capacidade sempre pensando no topo, porque senão o custo, né, não se sustenta. Então, essa elasticidade de demanda ela tem que ser prevista desde as decisões de arquitetura. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente olhar para a arquitetura, olhar os dados, né, como a Mari falou, e a gente esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Né? E inteligência artificial como um todo, além de tudo isso, porque isso já é uma dor que já existia, tá? Sempre existiu, né? Desde o surgimento do e-commerce, vamos dizer assim, essa elasticidade é algo previsível. Quando você vê, e tem especialistas em performance, a performance não coincidentemente, ela tem esse nome, que desde o início a gente sempre se preocupou em performar melhor. A gente via, né, até de usos, experiências, sites, etc., que quando passava um pouquinho ali do limite, e normalmente não era o problema de precisar colocar mais máquina ou precisar colocar servidor, eram falhas muitas vezes de design, eram falhas de preparação ou de desenho de planejamento. Então por isso que a gente se preocupa muito, Caio, nessa etapa de planejamento, né? De prever cenários, de olhar os dados, de entender realmente o que pode acontecer no pior caso e como que a gente está preparado para isso. Então acho que essa questão de escalabilidade ela tem muito a ver com a arquitetura, ela não tem a ver... Eu não vejo problemas, por exemplo, em nenhum cliente que teve um problema de performance porque não tinha dinheiro para pagar. Isso não acontece. Os caras, pô, se eu soubesse, né, que eu teria... Então, tem como você mitigar isso e é um risco que sempre existiu. Né? A escala realmente sempre foi um fator. Com a IA, qual é o agravante? É o agravante da incerteza. Né? Porque, principalmente a generativa, como ela é muito recente, a gente pode não ter esses dados do passado. E talvez acho que esse é o ponto da sua decisão. Como é que eu coloco para jogo se eu não tenho histórico, se eu não sei quantos vão optar pelo canal ou não? Então aqui eu uso uma metodologia do próprio Gartner, né, que também a gente é parceiro, né, já sempre consome muito conteúdo deles de previsão, que é justamente aliar a sua estratégia de IA com o seu grau de maturidade. Sim. Tem casos super famosos já de mercado, de empresas. Teve uma companhia aérea internacional que tomou a decisão de colocar uma IA para atender o seu cliente final. Ele deu desconto. E deu para trás, exato. Uhum. Que a IA alucinou ali, teve lá um usuário que conseguiu enganar a IA e começou a ter prejuízo financeiro. Né? Eles tiveram que voltar atrás, tiveram que retreinar o modelo. Então, assim, tem risco de colocar IA? Tem. A gente não pode falar que não tem. Acho que a gente tem esse papel de conscientização de falar assim, tem risco. Tudo que é novo, tudo que é inovação pressupõe incerteza e incertezas pressupõem risco. A questão é como você mitiga os riscos, não é evita os riscos. Eu não quero risco, então não faça. É o risco controlado. Exato. Então, o que a gente sempre fala é assim, vamos gerenciar o risco, vamos tentar fazer um plano de mitigação, vamos tentar, de novo, fazer uma POC, colocar isso no momento... governança, né, sobre isso. Colocar a governança em monitoramento contínuo, não deixar explodir. Na hora que você começa a prever uma tendência, peraí, a latência estava X milissegundos, de repente começou a aumentar, vai chegar no pico. Então não espera, tá tudo no caos para você tomar uma ação. Então tem muitas formas da gente mitigar os riscos, mas eu acho que o principal ponto é deixar claro que sim, tem risco. Né? A gente pode falar, não, bora, a água tá quentinha, pula aí, se antever. A gente tem um framework que são os risk cards também, são 21 tipos de risco que combinam o AI Act, a regulamentação da PL que está rodando no Congresso Nacional, todas as grandes boas práticas aí de grandes consultorias sobre inteligência artificial. A gente compilou isso numa lista de riscos e cada projeto tem um checklist, né, de que você tem que olhar. Segurança de dados, confiabilidade, transparência, explicabilidade, governança, e se ela começar a cair de performance, viés.
tem risco de viés. Então, eu acho que esse é o nosso papel, né? Deixar claro que tem o risco, mas também trazer solução de planos de mitigação. Eu acho que a gente está realmente, tem falado muito isso em Blip, em uma era de AI Transformation. Mas, enquanto estrategista, eu procuro entender qual que é o ponto ali para resolver. Justamente com a questão de planejamento e tudo mais que você comentou. Eu não acho que cairia, a empresa que não adotar, não fizer o AI Transformation em sua completude, vai cair por terra. Mas ela precisa entender aonde ela vai aplicar, para que ela precisa resolver, e que existe sim uma transformação de IA acontecendo para todo mundo. O usuário está adaptando o comportamento dele, nós estamos. Mas de que forma a gente orienta a aplicar isso no lugar correto, no momento correto, com a governança, com o monitoramento. Acho que esse é o ponto, é o como você passa por essa onda de transformação da IA da melhor maneira possível, porque problemas e riscos e coisas para resolver vão acontecer, faz parte do processo, ainda mais nesse início aí. Mas, para mim, é muito isso. O como que a gente passa por isso da melhor forma possível, garantindo todas essas etapas de planejamento, monitoramento, governança, garantindo o que ele precisa resolver, qual que é o momento, solução, problemática que a gente está ali, que a IA precisa resolver, ou que outras tecnologias que não precisa de IA. Exato. Por exemplo, chega para mim uma demanda, a gente precisa desenhar um fluxo, ou melhorar um. Eu entendo o que precisa ser melhorado, e talvez já venha um pedido de, coloca uma IA pra gente melhorar. Mas será que a gente só não mudar troca de lugar ou faz esse fluxo de outra maneira já não traz um resultado? Por que hoje já não performa? Por que a gente já não colocou essa melhoria antes? Então, esses pontos é importante de conscientizar também e trazer para a mesa, porque faz parte, né? Eu acho que é legal o ponto, até conectando com o que você trouxe das jornadas, porque a gente se colocar no lugar do consumidor, do cliente, do usuário, e entender assim, onde é que talvez ele topa, onde é que a empresa topa e o cliente topa a gente correr esse risco, né? Então, sei lá, às vezes eu tô dentro de uma jornada que eu tô tentando, sei lá, pedir algo super avançado e até entendo que hoje a gente sabe, né, como pessoas, até entendo que a IA pode me trazer uma sugestão ali que não é 100%, mas ok, até porque não tem certo ou errado, muitas vezes eu gosto de falar que a IA é como se fosse um amigo muito, muito, muito inteligente. Você pergunta para ele te fala, a decisão é sua se você quer seguir aquela resposta ou não. Se eu te pergunto, me fala aí os 10 melhores filmes de ação. Você vai me falar 10. Existe resposta certa ou errada? Não, pode ser que você goste do filme, pode ser que eu não goste. Então, assim, essa conversa, eu gosto muito desses casos de uso para você começar a experimentar, a utilizar, principalmente para empresas com grau de maturidade menor. Agora, casos de onde você tem uma resposta certa, ou é isso ou é aquilo, e se você desviar um pouquinho do caminho, como eu falei lá, cálculo de imposto, já está errado, cara, não começa por ali. Talvez não seja a solução. Talvez não seja a solução. Então, você entender o seu grau de maturidade com o seu grau de aceitação ao risco, é uma matriz interessante que normalmente a gente utiliza. Onde você topa correr esse risco? E onde o seu cliente também topa ter uma questão de probabilidade ali envolvida, por exemplo, de alucinação, entendeu? De uma resposta que não seja exatamente aquilo que ele está esperando naquele momento. Então, acho que começa talvez olhando e entendendo todas as jornadas do seu cliente. Eu acho que possa ser que seja interessante em breve, né? A gente tem a questão de regulação, mas as empresas têm algum certo padrão de utilizar a IA em certos momentos, né? Ou casos de edge cases, né? Casos de ponta, assim. Então, por exemplo, esses dias eu comprei um negócio no e-commerce, não vou mencionar o nome aqui, mas eu quis devolver o produto. Eu fui iniciar o fluxo para devolver, eu caí numa IA. Então. E aí, para eu começar a devolver, eu tinha que mandar uma foto e justificar por que eu estava querendo devolver o produto. A minha primeira resposta foi, ok, tá aqui a foto. Eu disse, mas então por que você quer devolver o produto? Eu disse, eu não quero ficar com ele. Não, você tem que justificar o porquê que você não está querendo o produto. Aí eu fui e falei assim, eu não tenho que justificar nada. A lei permite 7 dias, ela permite. É a lei do arrependimento. É o Código de Defesa do Consumidor. Ela, não posso, você precisa... Então. Eu fiquei preso no fluxo. Nossa. Aí a empresa poderia habilitar uma solução que nem lá na Blip a gente... É uma regra, em inglês se chama de rule of thumbs, né? Uma prática do mercado. Quando tem um usuário que ele cai no erro 3 vezes, cara, talvez é hora de transbordar para alguém. Eu fiquei meia hora conversando com essa IA. Nossa. E não consegui resolver. Não faz Adivinha o que era o produto?
cabo HDMI. Ou seja, não era nem uma TV de 50 polegadas, né? Mas eu caí num problema de um produto mais caro. Foi uma caixinha de areia pro meu gato. Eu pensei em comprar, eu comprei um modelo específico pro meu gato, porque o outro modelo a galera falava que não era muito boa. E aí chegou o quê? Exatamente a que eu não queria. Aí chegou errado. E aí eu olhei e tinha uma diferença assim de R$1.500 de um pro outro. Era um valor considerável. Aí eu fiquei na mesma coisa, caiu no bot. Aí esse é de uma outra empresa, também não vou dizer o nome. Mas eu fiquei naquela, tipo, pois é, né? Aí eu printei a conversa, entrei no cartão do banco, falei assim, comprei um produto, recebi outro, tentei devolver, caí no IA, Que absurdo. não consegui resolver. Queria contestar essa compra. Me entregaram gato com lebre. Exato. Aí tô lá ainda protestando. No caso, você queria o gato mesmo, né? Não, meu gato tá lá. Não, agora eu tenho a minha caixinha de areia, tá lá. Inclusive, depois eu fiquei assim, tá vendo? Eu acho que é o destino, alguma coisa dizendo pra eu não pegar esse negócio. Empatia aí, né, cara? Porque se as pessoas já estão num cenário, numa jornada, por exemplo, de reclamação, ela quer falar com alguém. Quer falar com alguém. Isso, é esse o ponto. Ela quer falar É uma com alguém jornada naquele sensível, momento. né? É um momento sensível. Super Exato. sensível. Como é que a gente capta? Agora, não, muitas vezes não quero falar com ninguém. Quero agendar um serviço na minha casa para vir consertar aqui a geladeira. Cara, se eu precisar falar com ninguém, uma coisa específica. meu sonho, porque às vezes eu faço isso durante uma reunião. Mas Então aí eu só é quero que ali, ó, entra- horário disponível, amanhã, 2 da tarde, acabou. Sabe? Então, assim, Uhum. como é que a gente entende cada uma dessas jornadas e prover aquilo que tem uma maior empatia com o cliente? Mas aí é que entra o ponto de é bom para a empresa, porque é uma jornada de cancelamento, de devolução, mas para o usuário não. E para o usuário, uma jornada, sei lá, de venda, de compra, no caso dele, é bom para ele, porque para mim também, se eu puder interagir, fazer ali papum, passei por 3 etapas, finalizei minha compra em 3 cliques, 3 cliques, exato. 3 interações ali, é o meu sonho. Mas para a empresa não. Quer te vender um produto a mais, ou quer te vender um produto mais caro. Então, isso também é um outro equilíbrio, né? Acho que a gente desafio, tem que como buscar esse equilibra. equilíbrio, né? Exatamente. Mas eu achei, acho que foi a sua resposta, porque eu achei interessante. Como é que a gente pensa na estratégia para esses casos, né? Porque não tem um jeito único, Não, né? com certeza. Cada empresa, cada negócio vai ter ali pontos específicos, vão ter indicadores, cada um vai ter ali a sua regra. Eu achei interessante, acho que você que falou um pouco ali, cara, o primeiro passo é analisar um pouco as métricas do negócio, né? Foi você que comentou do e-commerce. Pô, eu trabalho em e-commerce, 70% do faturamento vem de 3 dias. A pessoa que for trabalhar nessa estratégia tem que entender, né? Tipo, o que acontece nesses 3 dias, né? Exato. Então é um pensamento muito interessante, começar a partir dessa análise, né? O negócio do cliente, às vezes é nos indicadores, nas vendas, como o cliente se reage em diferentes contextos, diferentes intenções. Olha que legal, eu tava ontem com... Pode falar o nome de marca aqui, se for falar bem? Acho Sim, não tem problema? Não vai, pode falar. Falando bem, tá público, eu bom. tava com o CEO da Biscoiter, uma super empresa assim de varejo, e ele contou, cara, num painel que a gente tava, que tem dias que a venda, por exemplo, Páscoa, a venda de um dia muitas vezes bate a venda de um mês. Agora, olhando os dados, a equipe, a jornada tem que estar preparada para isso. Sim. Porque é o comportamento do consumidor. Por mais que a empresa tente mudar, tu vai comprar um presente de Páscoa 2 meses antes? Não vai. Brasileiro, ainda mais, é assim, a gente se planeja pouco. Você vai deixar para comprar na véspera, né? Vai comprar um presente de Natal em agosto? Cara, não vai, por mais que seja barato. Então, você entender primeiramente a palavra, estou contando esses casos, porque para mim a resposta à sua pergunta é centralidade no cliente. Isso. Empresas que têm sucesso, do meu ponto de vista, são empresas que têm uma grande centralidade no cliente. O cliente, primeiro, entender realmente qual é esse comportamento, qual é a dor, qual é o seu desafio. Daí a gente constrói a nossa operação dali para trás. E quando o cliente percebe que a empresa genuinamente se importa com ele, cara, eu acho que isso gera um relacionamento que, no longo prazo ali, o LTV do cliente com certeza vai ser muito maior do que você querer empurrar algo que ele não quer. E às vezes isso nem é IA, né? Não. É mais entender o contexto do cliente, como antecipar a necessidade dele. Às vezes a gente tem até solução que pode ajudar isso e o cliente não sabe. A gente tem um case, não sei se você trabalhou nesse, mas é de uma empresa, acho que CPG que chama, do segmento de café. E aí ela, por acaso, quis experimentar um produto novo para a gente fazer uma notificação para uma base mais segmentada. E aí a gente fez um valor considerável em um dia em relação ao mês, assim. Deu super certo, assim. Foi uma experimentação. Então era muito esse eu não posso falar a marca, mas é interessante ver que às vezes são pequenos ajustes
que traz um retorno muito interessante, né? Aí, o mistério, que eu acho que é a pergunta de 1 milhão, né? Quais são esses parafusos que a gente aperta? Aí esse acho que esse é o X da questão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Realmente eu tenho resposta. Gente, a gente tá chegando aqui no final do nosso episódio. A gente já, como eu falei, já passou de 1 hora. Tá em 1 hora e 5 minutos agora. Legal. Antes da gente encerrar, eu queria dar o destaque aqui pro presente que a gente recebeu aqui Opa, no final do sim. episódio. Muito legal. Chama AIPA. Isso. AIPA? AIPA? Como é que é? AIPA. Artificial Intelligence Pale Ale. Me parece que é uma cerveja. É isso aí. mesmo? É isso aí. Como é que foi isso aqui? Conta um pouco essa história. A gente falou tanto Cara, de IA para criar produtos. Exato. A gente estava conversando, inclusive, com o mestre cervejeiro, e papo vai, papo vem. E a hipótese era em 2023, né, que estava no início do boom da IA generativa. Cara, será que IA realmente é para todo mundo? Será que a gente consegue criar um produto novo com IA? Ou será que IA é só algo que copia e cola, né? Um buscador do Google avançado, é alguma coisa que realmente não é criativa? Então a gente estava nesse debate. Será que IA é só uma ferramenta para fazer mais rápido uma busca ou ela realmente pode ser uma ferramenta que cria conteúdo novo? Então esse foi o desafio. E aí a gente estava gravando, inclusive com o mestre cervejeiro no nosso podcast, e aí a gente decidiu, cara, e se a gente pedisse para a IA fazer uma receita nova de uma cerveja, única, exclusiva? Então foi esse o caminho, esse foi o início da ideia, que era uma receita única, nova de cerveja para profissionais de tecnologia. E ela sugeriu colocar café e casca de laranja na receita. E aí a gente até hoje, cara, procura cervejas, leva em vários mestres cervejeiros e realmente não conheço outra cerveja que tenha exatamente esse problema. Tem cerveja de café, tem cerveja de laranja. Mas café e laranja na mesma cerveja, cara, foi incrível. E aí a gente produziu inicialmente para um teste nosso e hoje é uma receita de sucesso aí, vende lá no bar do nosso parceiro, o Seu Carneiro, lá em Olambra. E eu acho que é a prova concreta de um produto realmente feito, o rótulo, o design, campanha de lançamento, foram mais de 10 ferramentas de IA generativa diferentes que a gente utilizou. E o mais bacana foi a redução do tempo, né? Que todo um projeto, para gente que nunca tinha feito cerveja, do dia que a gente teve a ideia até o dia que a gente abriu a primeira lata, foi só 1 mês. Nossa. Foram 4 semanas, que normalmente leva 5 ou 6 meses até para você criar um produto novo comercializável no mercado. Então, acho que a gente provou, e espero que vocês provem e gostem, de que a IA não é só uma ferramenta de produtividade, mas ela é uma ferramenta de hipercriatividade também. Perfeito. Case de sucesso. Case de sucesso. Muito Você já tomou legal. café com laranja? Não. É bom. É mesmo? Café mesmo? Bota umas Colocar raspinhas. raspinha de laranja? É. Pô. Tem gente que bota lá. Aí é um tipo de café específico, chama cold brew. Esse é melhor, inclusive. Sim. Isso é bom. Você pega uma fatia de Fatia de laranja. laranja, adoro. Sabe Guaraná com Isso, laranja? isso, Você já tomou? isso, Pronto. claro. Aí você pega cold brew. E O faz cold o brew. cold brew em cima do gelo. Isso, aí bota. Aí Uma depende fatia também de do café que laranja. você tá usando. Se é torra clara, média. Tá. Pô, vou testar, adoro café. Pega uma torra média pra clara Boa. e com laranja fica bom. Pô, obrigado pela dica aí, cara. Vou testar. Mas é bom. É que eu não sabia. Uma cerveja de café eu nunca tomei, mas café com laranja fica suave, fica bom. Boa. Ansiosa. Gente, chegamos aqui ao final. Estão ansiosos também para Eu tô experimentar? ansiosa pra experimentar. Bota pra gelar. Acho que agora depois daqui você a me pouco conta. 6 horas ali, Pior que eu não tenho nem uma latinha pra fazer o tss, aí falar, Ah. gente, é água. Não sei se vocês lembram desse episódio. ó. Sim. Gente, então é isso. Muito obrigado por participar desse papo com a gente. Eu gostei bastante. Acho que a gente foi para caminhos bem diferentes. Aqui no nosso podcast, a gente geralmente encerra com um mote da Blip, que é uma mensagem pode mudar o mundo. E eu queria saber de você se a gente pudesse pensar em uma mensagem, né? Cada um aí pensando nas suas. Que tipo de mensagem a gente pode tirar aqui desse nosso episódio, né? O que é que seria bom da galera sair daqui aprendendo com eles? Quer pensar Posso um pouquinho? começar? Pode. Caio, eu gosto de... Hoje, vou pegar até de um CEO de uma empresa, um parceiro nosso também, que a gente estava conversando, que trouxe uma provocação para todos nós. Olhe para aquilo que você faz hoje, olhe para suas atividades, olhe para aquilo que você está inconformado e pense, como é que a IA pode fazer isso melhor do que eu? Ou me ajudar? Porque tem muita gente que começa de novo olhando solução, ferramenta. Uhum. Qual ferramenta? Todo mundo me pergunta, Samir, que ferramenta é melhor? Eu falei, para fazer o quê? A pessoa fala, não sei. Então, qualquer uma, né? Então, não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema.
Então, agora, mais do que nunca, essa frase ela é verdade, porque você tem centenas de milhares de ferramentas de IA diferentes, cada dia nascem, acho que mais 200. Então, olhe para o seu dia a dia, olhe para o seu problema, seja você de qual área, não é só tecnologia. Então, RH, marketing, financeiro, fiscal, logística, que tipo de atividade você faz hoje que você entende que é repetível, que é uma tarefa operacional, que te consome muito tempo, que você acaba, sabe, fazendo muito no piloto automático? Ali tem uma grande oportunidade e você começar a utilizar primeiro para gerar valor individual é uma excelente forma de você entender, de você experienciar aquilo, de você entender o que serve e o que não serve num ambiente sob controle, com risco muito baixo, porque você está ali continuando sendo especialista, ou seja, você consegue validar muito bem o resultado dela, né? Não adianta eu querer usar IA para gerar um material sobre neurocirurgia. Não é esse o caso de uso certo, porque eu estou tentando fazer algo que eu não sei, eu não vou nem saber criticar o resultado dela. Mas olhar para aquilo que eu sou especialista e como que ela pode me ajudar a ser um profissional melhor, eu acho que para quem ainda não está utilizando no seu dia a dia, é uma primeira sugestão de como poderia começar. Uma boa mensagem. Boa. Inclusive, é uma boa recomendação de livro. Não sei se você sabe, tem um livro que chama Apaixone-se pelo Problema, Não pela Solução. Eu comprei esse livro esses dias, eu não li ainda, mas me pareceu ser bom. Espero. Talvez no próximo episódio eu falo sobre. Eu vou trazer um pouco para o meu mundo de estratégia conversacional, que eu venho falando muito sobre isso, inclusive, nos últimos projetos. O cliente, ele se comunica com a empresa e com a marca. Ele não está se comunicando com uma área específica e, principalmente, a jornada dele é completa. O canal, o conversacional é uma etapa dessa jornada. Sim. Então, de que forma a gente viabiliza, otimiza isso? E a IA é uma das ferramentas, olhando para a solução, olhando para o problema, olhando como trazer isso da melhor maneira possível. Então, acho que a mensagem final, enquanto estrategista conversacional, é essa, de que a gente, às vezes, olha muito para o conversacional, mas é para um todo que a gente tem que olhar. E, novamente, como a gente comentou em conversas anteriores, é centralizado ao usuário, porque é para ele que a gente está querendo entregar ou resolver algum problema. Então, acho que eu queria deixar essa mensagem trazendo para o meu mundo de estrategista. Olha, a gente tem que fazer um episódio só com os estrategistas. Não sei se vai ter acho legal. Eu acho que é difícil, tá? Você e o João Matias aqui. Dá para combinar. Fica a dica aí da gente fazer um episódio sobre isso. Acho que vai ser um tema Muito bem bom. legal. Então é isso, gente. Pessoal, para quem ficou com a gente até o final desse episódio, muito obrigado pela participação de vocês. Convido vocês a seguirem o Samir, a Mari no LinkedIn, mandar uma mensagem, falar que conheceu, né, através aqui do podcast. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Blip, né, tá por dentro do que a gente está fazendo, você pode ficar por dentro do @BlipBR para as ações e as iniciativas da empresa como um todo, como também seguir ali o Inside Blip, que é onde a gente posta os bastidores, as coisas que estão acontecendo, inclusive bem na pegada bastidor mesmo. Para quem estiver vendo o Instagram da Blip hoje, é muito provável que você veja que a gente gravou os episódios. Então, você vai lá nesse perfil, vê o que é que está acontecendo, você fica muito mais por dentro dos bastidores, até pela galera que trabalha na Blip. É muito insider, tá? Essa galera. Então é isso, fica o convite para vocês seguirem essa galera. Para quem for da Blip também, quiser mandar um salve, falar como é que foi o episódio, pode procurar a gente no Slack. A gente tá no Slack à distância. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Imagina, eu que obrigada. agradeço. Valeu, Obrigado gente. pela oportunidade. Imagina. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.